Profecia de Amós. Naqueles dias, Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós conspira contra ti, dentro da própria casa de Israel. O país não consegue evitar que se espalhem todas as suas palavras. Ele ainda anda dizendo: Jeroboão morrerá pela espada. Israel será deportado de sua pátria como escravo. Disse depois Amazias a Amós: Vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas, Betel, não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Respondeu Amós a Amazias, dizendo: Não sou profeta, nem sou filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando tangia o rebanho, e o Senhor me disse: Vai profetizar para Israel, meu povo. E agora, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizes contra Israel, e não insinues palavra contra a casa de Isaac. Pois bem, isso diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e filhas morrerão pela espada, tuas terras serão tomadas e loteadas. Tu mesmo morrerá em terra poluída. Israel será levado em cativeiro para longe de seu país. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, não são todos que gostam de ouvir verdades, principalmente aqueles que fazem coisas erradas. Quando verdades são ditas, muitos se incomodam com aquilo que escutam, porque muitas vezes aquilo que é dito acaba mexendo na ferida. Dizer a verdade é o papel dos profetas. E eles foram, e ainda os profetas dos dias de hoje são perseguidos por causa disso, principalmente quando essas verdades denunciam opressões. Amados irmãos e irmãs, quantas pessoas ainda hoje são ameaçadas de morte, ou mesmo assassinadas, porque disseram a verdade, porque denunciaram injustiça. Quantas pessoas são deixadas de lado, desprezadas, ridicularizadas, diminuídas, porque trabalham em favor da verdade. Temos diversos casos em nosso país que retrata esta triste realidade de pessoas que quiseram mostrar um caminho para corrigir aquilo que não estava bom e o resultado não foi assim tão agradável. Foram assassinados. Por exemplo, nós temos o seringueiro Chico Mendes, em 1988, que denunciava a exploração ilegal das madeiras na região do Amazonas. Em 2005, nós tivemos a irmã Dorothy, a freira, que foi assassinada por latifundiários, também naquela região do Amazonas. Em São Paulo, em 1979, Santo Dias da Silva, um operário metalúrgico que denunciou a exploração dos operários. Tivemos também o bispo
de São Félix do Araguaia, Dom Pedro Causadáliga, que também havia sido ameaçado de morte, e tantos outros que estão aí no anonimato. E às vezes pessoas que estão ali bem perto de nós, que realmente não compactuam com as coisas erradas e falam aquilo que tem que ser dito, e muitas vezes não são compreendidas, não são aceitas, e às vezes são apontadas até como loucas. Estão aí, são os profetas dos dias de hoje. Queridos irmãos e irmãs, essa situação da perseguição em consequência da verdade, ela é ilustrada na leitura do profeta Amós que escutamos. Amós é ameaçado de morte porque estava incomodando o rei. E diante das ameaças, Amós não se incomodou. Pelo contrário, permaneceu firme nos seus propósitos e reassumiu o compromisso profético recebido de Deus. Irmãos e irmãs, o exemplo de coragem de Amós e de tantas pessoas que perderam a vida por causa do Evangelho, por causa da verdade, e também pelo exemplo e testemunho de tantas pessoas que estão próximo a nós, que não se calam, que abrem a boca, que falam aquilo que tem que ser dito, porque são os arautos de Deus para o nosso tempo, deve motivar-nos a seguir o mesmo caminho. Se de fato queremos ser discípulos missionários de Jesus Cristo, nós também precisamos ser profetas, nós também precisamos ser arautos, precisamos ser luz. Não podemos deixar que o erro, que o mal, que a injustiça se torne uma treva que encobre todo o mundo numa escuridão. Como discípulos de Jesus, precisamos ser luz e aniquilar, acabar de uma vez por toda com aquilo que é sinal de trevas, que é aquilo que é sinal de escuridão. Por isso a gente não pode ter medo de ser profeta, não podemos ter medo da verdade, não podemos nos omitir em dizer a verdade. Devemos, amados irmãos e irmãs, denunciar as situações que paralisam as pessoas, impedem-as de agir livremente. Deve ser feita a denúncia, porque ser profeta é isso. Profeta é aquele que anuncia as maravilhas de Deus, denunciam as injustiças, as coisas erradas, mas também está pronto para celebrar a vitória da vida. Isso é ser profeta. Amados irmãos e irmãs, que não tenhamos medo de denunciar as injustiças que engolem nossos irmãos. Somente assim estaremos então exercendo a missão profética que recebemos no batismo. Não sei se você recorda que no dia que você foi batizado, você recebeu esta missão, este carisma, este dom de ser profeta. Então precisamos agora colocá-la em prática. Que o Espírito Santo nos ajude, nos impulsione e nos dê esse dom tão necessário para que possamos realmente cumprir com o nosso papel de cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.